Estás preparado para desvendar os segredos mais sombrios da antiguidade? Hoje mergulharemos nas profundezas tenebrosas dos deuses mais cruéis, adorados pelos antigos cananeus. Estas divindades, temidas e reverenciadas, deixaram um legado de terror e mistério que continua a ressoar até os dias de hoje. Os cananeus constituíam uma civilização que habitava a região do Levante, uma área estratégica que hoje engloba partes do Líbano, Síria, Israel e Palestina. Esta civilização adorava divindades que não eram nem compassivas nem misericordiosas. Pelo contrário, eram entidades que exigiam sacrifícios sangrentos e governavam seus seguidores com poder brutal e implacável. Ao longo do tempo, estas divindades foram associadas à demonologia, sendo consideradas forças sombrias e maléficas que aterrorizavam tanto mortais quanto outras entidades espirituais. O culto a estes deuses estava envolto em rituais sangrentos e práticas esotéricas concebidas para apaziguar sua ira e conquistar seu favor, mas sempre a um custo extremamente elevado. A religião cananeia não era simplesmente uma questão de fé, era uma questão de sobrevivência numa terra onde as forças da natureza podiam ser tanto dadivosas quanto destrutivas. Estas divindades representavam os aspectos mais perigosos e imprevisíveis da existência humana, desde as tempestades devastadoras até as pragas mortíferas que podiam dizimar comunidades inteiras em questão de dias. Hoje desvendaremos estes segredos ocultos, explorando as lendas e verdades aterrorizantes que rodeiam estas divindades cananeias. Quem eram realmente estes deuses? Que tipo de poder exerciam sobre seus seguidores? E que lições podemos extrair do seu culto sombrio e misterioso? Prepara-te para uma jornada ao coração do esoterismo mais sinistro, onde cada revelação nos levará mais fundo na mente e na alma dos antigos cananeus. Vamos desvendar conhecimentos que desafiam nossa compreensão moderna sobre religião, poder e a natureza humana. Imagina um vale escuro e misterioso nos arredores de Jerusalém, um lugar onde os ecos de gritos ancestrais ainda parecem ressoar nas pedras antigas. Neste local, conhecido como o Vale de Ben Hinnom, os antigos cananeus realizavam rituais que hoje nos parecem inimagináveis. Sacrifícios horrendos em honra de uma divindade temida e reverenciada chamada Moloch. Este vale, que mais tarde se tornaria sinônimo do próprio inferno na tradição judaico-cristã, era palco de cerimônias que faziam correr sangue frio nas veias até dos mais corajosos guerreiros da época. As pedras testemunharam atos de devoção extrema que ultrapassavam todos os limites da compaixão humana. Moloch, mencionado na Bíblia como um deus ao qual eram feitos sacrifícios humanos, é uma figura envolta em mistério e horror. Embora o seu nome ressoe nos textos sagrados, os registros arqueológicos lançam pouca luz sobre esta entidade sombria, tornando-a ainda mais enigmática e aterrorizante. O nome Moloch deriva provavelmente da palavra hebraica Melech, que significa rei, revelando a sua posição de autoridade suprema no panteão das trevas. Durante muito tempo, pensou-se que Moloch era outro nome para Milcom, a divindade dos Amonitas, mas investigações mais recentes sugerem que Moloch poderia ter sido um título ou epíteto em vez de um nome próprio. À semelhança de outras culturas da região, os antigos cananeus referiam-se aos seus deuses como reis de vários domínios, reconhecendo-lhes autoridade absoluta sobre diferentes aspectos da vida e da morte. Um exemplo fascinante é Melkart, outro nome para El, o deus supremo do panteão cananeu, que significa rei da cidade. Uma teoria intrigante sugere que Moloch poderia ter sido Baal-Hadad, o rei dos deuses cananeus, uma divindade associada às tempestades e à fertilidade. No mesmo vale onde crianças eram sacrificadas, o profeta Jeremias menciona altares dedicados a Baal, e textos assírios falam de sacrifícios infantis oferecidos a Hadad,
o equivalente assírio de Baal. Esta conexão misteriosa e sombria entre diferentes nomes e manifestações divinas sugere uma rede complexa de adoração que transcendia fronteiras culturais e geográficas. Os deuses pareciam assumir diferentes identidades conforme as necessidades e medos específicos de cada comunidade. Os sacrifícios em honra de Moloch eram conhecidos como passar pelo fogo, uma expressão eufemística que ocultava a realidade brutal destes rituais. Eram realizados num santuário chamado Tophet, situado nos arredores de Jerusalém, longe dos olhares dos mais sensíveis. Embora alguns acreditem que esta prática foi introduzida com divindades estrangeiras, é também possível que os antigos judeus acreditassem estar a sacrificar ao próprio Yahweh. Esta possibilidade torna os rituais ainda mais perturbadores, sugerindo que mesmo dentro de tradições que hoje consideramos mais civilizadas, existiam práticas de uma crueldade inimaginável. Independentemente da intenção por trás destes atos, os profetas bíblicos condenaram duramente estes rituais, considerando-os uma abominação aos olhos de Yahweh. Os textos sagrados descrevem com horror e repugnância estas práticas, deixando claro que tais atos eram vistos como a máxima perversão da fé e da humanidade. Estes rituais não eram exclusivos de Canaã. Sacrifícios semelhantes eram realizados em Cartago, uma cidade fundada por colonos fenícios. Ali existia um bosque sagrado e um templo dedicados a estes ritos macabros, sugerindo uma conexão cultural profunda entre as práticas cananeias e cartaginesas. Embora alguns especialistas debatam esta conexão, as semelhanças são inegáveis e perturbadoras. Ambas as culturas partilhavam a crença de que o sacrifício supremo, a vida de uma criança, poderia aplacar a ira divina e garantir proteção ou prosperidade para a comunidade. Um aspecto particularmente feroz do culto de Moloch é a sua associação com o touro de bronze, um método infame de execução conhecido como o touro de bronze, usado na Sicília antiga. Este dispositivo diabólico, uma estátua de bronze em forma de touro, era usado para torturar e executar vítimas de forma especialmente cruel. As pessoas eram trancadas dentro do touro oco e um fogo era aceso por baixo, aquecendo o metal até que as vítimas fossem literalmente cozinhadas vivas. A sua agonia ressoava através de tubos na cabeça do touro, criando um som semelhante ao mugido de um touro enfurecido. Uma sinfonia macabra que ecoava o desespero humano transformado em som animal. Esta conexão entre Moloch e o touro de bronze não é acidental. Ambos representam a transformação do sofrimento humano em algo que transcende a humanidade, seja através do som bestial ou através da oferenda divina. O touro, animal sagrado em muitas culturas antigas, torna-se assim instrumento e símbolo de uma crueldade que ultrapassa os limites da compreensão humana. Hoje, Moloch permanece uma figura de fascinação e medo que transcende os tempos antigos. Algumas teorias sugerem que certas elites ainda adoram esta divindade na era moderna, perpetuando tradições secretas que remontam aos tempos mais sombrios da humanidade. Há rumores persistentes de que figuras influentes da política e do entretenimento se reúnem em círculos secretos para prestar homenagem a Moloch, buscando poder, dinheiro e fama através de rituais que ecoam as práticas antigas. O Bohemian Club, por exemplo, tem sido objeto de inúmeras teorias conspiratórias sobre o culto moderno de Moloch. Diz-se que neste clube exclusivo, alguns dos homens mais poderosos do mundo se reúnem para realizar cerimônias que honram esta antiga divindade. Entre os alegados membros deste clube encontram-se nomes como Ronald Reagan e Richard Nixon, entre outros altos funcionários governamentais e estrelas de Hollywood. Se estas teorias têm algum fundamento na realidade ou são simplesmente produtos da imaginação humana alimentada pelo medo e pela desconfiança, permanece uma questão em aberto.
O que é certo é que a figura de Moloch continua a exercer um fascínio mórbido sobre a mente humana, representando os nossos medos mais profundos sobre o poder, a corrupção e os limites da ambição humana. Mot, também conhecido como Mawet, é o deus da morte e do submundo na mitologia cananeia, uma figura que personifica a força mais inevitável e implacável de toda a existência humana. Ele representa um lembrete constante da fragilidade da vida e da certeza absoluta da morte, uma verdade universal da qual nenhum ser vivo pode escapar. O seu domínio sobre o submundo e o seu apetite voraz fazem dele uma figura temida e respeitada, tanto por deuses quanto por mortais. Mot não é simplesmente um deus que governa após a morte. Ele é a própria morte, uma força ativa que procura constantemente expandir o seu reino através da destruição e do consumo de vida. A aparência de Mot é frequentemente descrita como grotesca e aterrorizante, apropriada para o seu papel como divindade da morte. Imagina uma figura alta e esquelética, com pele mirrada e seca esticada sobre ossos proeminentes que se destacam como lâminas sob a pele translúcida. O seu rosto é uma máscara de terror absoluto, com olhos fundos que parecem poços sem fundo, janelas para um vazio eterno que consome toda a luz e esperança. A sua boca é desproporcionalmente grande, sempre aberta, revelando fileiras de dentes afiados como lâminas, prontos para devorar qualquer alma que se aproxime do seu reino. Os seus cabelos são emaranhados e sujos, cobertos pelo pó dos túmulos e pela terra dos cemitérios. A sua presença exala um cheiro de putrefação e decomposição que faz os vivos recuarem instintivamente, reconhecendo nele o destino inevitável que os aguarda. As histórias descrevem-no com mãos ósseas e garras longas, capazes de agarrar e devorar qualquer um que cruze o seu caminho. Esta aparência reflete a sua natureza gananciosa e o seu papel como devorador de almas, uma entidade que não conhece piedade nem distinção entre as suas vítimas. Mot é descrito como um deus ganancioso, sempre faminto e nunca satisfeito com as almas que consome. Esta característica faz dele uma representação brutal da morte, um poder que consome sem discriminação, afetando todos igualmente, independentemente da sua posição social, riqueza ou virtude. A sua fome insaciável não se limita apenas aos humanos. Mot também devora outros deuses, destacando o seu poder e crueldade implacável. Esta capacidade de consumir até mesmo divindades menores demonstra que nem mesmo os imortais estão seguros da sua influência devastadora. A fome insaciável de Mot simboliza a inevitabilidade da morte, um destino do qual ninguém pode escapar, por mais poderoso ou sagrado que seja. Ele representa a equalização final que a morte traz. Perante Mot, todos são iguais, todos são presas potenciais para o seu apetite eternal. O mito mais famoso envolvendo Mot é o seu confronto épico com Baal, o deus das tempestades e da fertilidade. Nesta narrativa, Mot desafia Baal e arrasta-o para o submundo, causando secas devastadoras e desastres na terra que refletem a ausência da força vital que Baal representava. Esta batalha entre Mot e Baal representa o ciclo eterno da vida e da morte, da fertilidade e da desolação que governa toda a existência natural. É uma luta cósmica entre forças opostas, mas complementares, que define o ritmo da vida no mundo dos mortais. Embora Baal seja eventualmente ressuscitado, libertando-se do domínio de Mot, a presença constante desta divindade sombria garante que a morte sempre terá o seu lugar no ciclo da existência. A vitória de Baal é sempre temporária, pois Mot espera pacientemente o momento de reclamar novamente o que considera legitimamente seu. Mot não é apenas um deus da morte, mas também uma figura que representa o submundo, um reino sombrio onde as almas dos mortos residem sob o seu governo absoluto.
A sua morada é um lugar temido, cheio de sombras e terror, onde os espíritos encontram um descanso inquieto. Este submundo reflete a percepção cananeia da morte como algo inevitável, insondável e eternamente faminto. É um lugar onde a luz não penetra, onde a esperança definha e onde apenas o eco dos lamentos dos mortos ressoa pelas cavernas infinitas da eternidade. O reino de Mot é governado por leis cruéis e imutáveis, onde não há apelo nem clemência. Uma vez que uma alma entra no seu domínio, fica para sempre submetida à sua vontade caprichosa e à sua fome insaciável que nunca conhece satisfação. A crueldade de Mot estende-se muito além da sua fome insaciável. Em algumas histórias, ele é descrito como deleitando-se no sofrimento tanto dos vivos quanto dos mortos, encontrando prazer no desespero que a sua presença provoca. O seu caráter implacável e a falta total de misericórdia fazem dele uma das figuras mais temidas do panteão cananeu. Mot não conhece compaixão, não oferece segunda oportunidades e não aceita súplicas ou oferendas que possam alterar o seu julgamento final. Em cerimônias e rituais, os antigos cananeus procuravam apaziguar Mot para evitar a sua ira e proteger-se da sua voracidade. Estes rituais eram frequentemente sombrios e desesperados, refletindo o medo profundo que esta divindade inspirava em todos os que reconheciam o seu poder absoluto sobre o destino final de toda a vida. Com o seu domínio inabalável sobre a morte e o submundo, Mot personifica a dureza da existência e a certeza do fim que todos enfrentamos. A sua história e o seu culto refletem o medo profundo e a reverência que os antigos cananeus sentiam perante o poder implacável da morte, uma força que não podia ser subornada, enganada ou derrotada permanentemente. Baal, uma das divindades mais proeminentes do panteão cananeu, era essencial para as vidas dos povos antigos da região, sendo associado às tempestades, à fertilidade e à agricultura. Os cananeus, dependentes das estações e das colheitas para a sua sobrevivência, viam em Baal um protetor e provedor que garantia a continuidade da vida através das suas bênçãos. O seu nome, que significa Senhor ou Proprietário, reflete a sua autoridade e poder sobre os elementos naturais que governavam a vida cotidiana. Baal era considerado o mestre das chuvas, aquele que decidia quando os céus se abririam para nutrir a terra sedenta e quando se fechariam, deixando os campos áridos e estéreis. A influência de Baal estendia-se muito além de Canaã, sendo também reverenciado nas culturas vizinhas do Antigo Oriente Próximo. Inscrições e artefactos encontrados em sítios arqueológicos demonstram a sua proeminência e a devoção que recebia de povos diversos que o reconheciam como uma força vital para a sua existência. Esta divindade era vista como um guerreiro celestial que travava batalhas épicas contra as forças do caos e da destruição. As tempestades que ele comandava não eram apenas fenômenos meteorológicos, mas manifestações da sua luta constante para manter o equilíbrio cósmico e proteger a ordem natural. No entanto, o culto de Baal não estava desprovido de práticas brutais e temíveis. Em tempos de seca, desastres naturais ou calamidades, os rituais dedicados a esta divindade podiam tornar-se incrivelmente cruéis e desesperados, revelando o lado sombrio e implacável do seu culto. Para apaziguar a sua ira e garantir o seu favor quando as colheitas falhavam ou as chuvas não chegavam, eram realizados sacrifícios humanos, uma prática que revela o aspecto mais escuro e brutal da sua adoração. Estes sacrifícios eram vistos como necessários para restaurar o equilíbrio cósmico e obter as bênçãos divinas essenciais para a sobrevivência da comunidade. Um dos aspectos mais sombrios do culto de Baal era a prática de sacrifícios infantis, uma demonstração extrema de devoção e desespero. Quando as comunidades enfrentavam secas prolongadas ou fomes devastadoras,
Os cananeus recorriam ao sacrifício das suas próprias crianças, esperando que Baal respondesse aos seus apelos desesperados. Esta prática horrenda era vista como um último recurso para salvar a comunidade da fome e da morte que ameaçavam destruir toda a população. Os pais, confrontados com a perspectiva de ver toda a sua família perecer, tomavam a decisão agonizante de sacrificar um filho na esperança de salvar os restantes. A brutalidade destes rituais foi documentada em vários textos antigos e é duramente criticada na Bíblia, onde os profetas hebreus condenam o culto de Baal e as suas práticas. Apesar das condenações, o culto persistiu durante séculos, demonstrando a influência profunda e o medo que esta divindade inspirava nos seus adoradores. Os rituais em honra de Baal não se limitavam aos sacrifícios. Como deus da fertilidade, ele controlava não apenas as chuvas, mas também a fecundidade dos animais e dos humanos. Festivais e cerimônias em sua honra incluíam celebrações para agradecer os seus dons e pedir a continuação do seu favor. Estas celebrações podiam durar dias, envolvendo toda a comunidade em danças, cânticos e oferendas que visavam manter uma relação harmoniosa com a divindade. Os participantes acreditavam que, através destas demonstrações de fé e gratidão, Baal continuaria a abençoar as suas terras com chuva e fertilidade. Para além da sua importância na antiga Canaã, Baal também deixou a sua marca na demonologia medieval. Na tradição cristã posterior, ele foi demonizado e transformado numa figura infernal, sendo retratado como um demônio de alto escalão no inferno. Nos textos demonológicos medievais, Baal é descrito como uma entidade grotesca e monstruosa que governa com crueldade no reino das trevas. É frequentemente representado com múltiplas cabeças, por vezes de homem, touro e carneiro, simbolizando o seu poder e natureza temível. Esta transformação de Baal, de um deus respeitado para um demônio aterrorizante, reflete como as culturas posteriores interpretaram e condenaram as práticas religiosas dos seus predecessores. A demonização desta divindade antiga serviu para deslegitimar as crenças pagãs e estabelecer a supremacia da nova ordem religiosa cristã. Nos grimórios e manuais de demonologia, Baal é listado como um dos príncipes do inferno, comandando legiões de demônios menores e exercendo influência sobre aspectos específicos da tentação e da corrupção humana. Esta reinterpretação manteve viva a memória do antigo Deus, embora sob uma luz completamente diferente. A evolução de Baal de divindade protetora para demônio malévolo ilustra como as narrativas religiosas são reinterpretadas e moldadas pelas necessidades políticas e espirituais de cada época. O que era uma vez venerado torna-se abominável, e o que era considerado sagrado transforma-se em profano. Reshep, uma divindade temida no panteão cananeu, é o deus da peste e da guerra, cujo nome evoca imagens de doença e destruição. A sua presença é sinônimo de morte e caos, e ao contrário de outros deuses que podiam trazer bênçãos e prosperidade, Reshep é visto como uma força imparável e implacável, cujo único propósito é semear terror e desolação. Esta divindade representa os aspectos mais destrutivos e incontroláveis da existência humana, a doença que pode dizimar populações inteiras e a guerra que pode reduzir civilizações prósperas a ruínas fumegantes. Reshep não oferece consolação nem esperança. Ele é a personificação da mortality e da vulnerabilidade humana perante forças que escapam completamente ao controle. Reshep é frequentemente retratado como um guerreiro feroz e aterrorizante, uma figura que inspira terror, mesmo entre os mais corajosos combatentes. Imagina uma figura alta e robusta, com músculos poderosos que refletem a sua força formidável em combate, mas cuja aparência é marcada pelos sinais da morte que ele traz. A sua pele é pálida, quase translúcida,
como se estivesse permanentemente ensombrada pela morte que ele dissemina. Os seus olhos são ardentes e penetrantes, parecendo refletir o fogo da febre e a fúria da guerra que ele personifica. O seu cabelo aparece como chamas em algumas representações, sugerindo a sua conexão profunda com a destruição e o fogo purificador. O seu rosto é marcado por uma expressão implacável e severa, desprovida de qualquer vestígio de compaixão ou misericórdia. Não há humanidade nos seus traços, apenas a frieza mortal de uma força natural que não conhece piedade nem distinção entre as suas vítimas. É frequentemente mostrado com uma coroa de serpentes enroladas ao redor da cabeça, simbolizando o veneno e a mortalidade que ele traz por onde passa. As serpentes, criaturas associadas tanto à sabedoria quanto à morte em muitas culturas antigas, representam aqui apenas o aspecto letal da sua natureza. As suas mãos grandes e fortes empunham um arco e flechas, as ferramentas do seu poder para desencadear doenças e morte à distância. As flechas, frequentemente descritas como envenenadas, representam a propagação rápida e dolorosa da peste que Reshef pode lançar sobre comunidades inteiras sem aviso. A crueldade de Reshef manifesta-se na sua associação com a pestilência e a guerra, duas das forças mais destrutivas e temidas do mundo antigo. Acreditava-se que Reshef tinha o poder de desencadear epidemias devastadoras, dizimando comunidades inteiras com doenças incontroláveis que se espalhavam como fogo numa floresta seca. As pestilências trazidas por Reshef eram vistas como castigos divinos, e o seu impacto era tanto físico quanto psicológico. A mera menção do seu nome podia instalar pânico e desespero numa população, pois todos sabiam que a sua chegada significava sofrimento e morte em massa. Não havia como negociar com Reshef ou aplacar a sua ira através de oferendas convencionais. A sua natureza caprichosa significava que ele podia atacar ricos e pobres, jovens e velhos, sem qualquer distinção ou lógica aparente. Esta impredecibilidade tornava-o ainda mais temível do que outras divindades que, pelo menos, seguiam padrões recogníveis. Além de ser um deus da peste, Reshef era também uma divindade da guerra que se deleitava com o derramamento de sangue e a destruição nos campos de batalha. Os guerreiros invocavam o seu nome para obter força e ferocidade, mas também temiam a sua ira, pois o seu favor era tão volátil quanto letal. A guerra sob a égide de Reshef não significava apenas a derrota do inimigo, mas também a propagação de doenças entre os sobreviventes. Os campos de batalha onde Reshef havia estado presente tornavam-se locais de pestilência prolongada, onde o sofrimento e a agonia continuavam muito depois de as batalhas terem terminado. Os cadáveres deixados no seu rasto não apenas marcavam a vitória militar, mas também se tornavam focos de doenças que podiam espalhar-se para as populações vizinhas. Desta forma, Reshef garantia que a sua influência destrutiva se prolongasse muito para além do momento inicial do conflito. Em tempos de peste, os rituais dedicados a Reshef eram particularmente sombrios e macabros, refletindo o desespero das comunidades confrontadas com a sua ira destrutiva. Os cananeus realizavam sacrifícios, frequentemente de animais e ocasionalmente de seres humanos, na tentativa desesperada de apaziguar o Deus e implorar pelo fim da praga. Estes sacrifícios eram sangrentos e desesperados, refletindo a impotência das pessoas perante o poder destrutivo desta divindade. O derramamento de sangue em sua honra era visto como uma tentativa de saciar a sua sede insaciável de destruição e morte, embora o sucesso destas práticas fosse sempre incerto. Os rituais podiam incluir a queima de oferendas, libações de sangue e danças frenéticas destinadas a chamar a atenção de Reshef e persuadi-lo a dirigir a sua ira para outro lugar. No entanto, a natureza imprevisível desta divindade significava que mesmo os rituais mais elaborados podiam falhar em obter a sua misericórdia.
A brutalidade de Reshep é amplificada pela sua conexão com outras divindades da guerra e da peste em diferentes culturas do Antigo Oriente Próximo. O seu nome aparece em textos egípcios, onde é identificado com deuses similares como Set, e em inscrições ugaríticas, destacando o seu papel como portador de calamidades. Esta presença intercultural sublinha a sua reputação como uma força implacável de devastação, cuja influência se estendia muito além das fronteiras de Canaã. Reshep era reconhecido e temido por múltiplas civilizações, todas elas conscientes do perigo que a sua atenção podia trazer. A sua associação com outras divindades destruidoras demonstra que o conceito de uma força divina dedicada exclusivamente à destruição era comum entre os povos antigos, que reconheciam na natureza forças que podiam tanto criar quanto aniquilar, sem aviso ou razão aparente. Reshep personifica a crueldade e imprevisibilidade das pragas e guerras que aterrorizavam as civilizações antigas. A sua figura grotesca e a sua associação com doença e morte fazem dele uma divindade temida e respeitada, um lembrete constante da fragilidade da vida e do poder implacável das forças naturais. Os antigos cananeus procuravam proteger-se da sua ira através de rituais e sacrifícios, embora sempre conscientes de que a sombra de Reshep podia cair sobre eles a qualquer momento. A sua presença no panteão serve como um aviso eterno de que nem toda a fé e devoção podem proteger a humanidade das forças destrutivas que existem no universo. Anat, também conhecida como Anat, é uma deusa guerreira na mitologia cananeia, famosa pela sua natureza feroz e pela sua associação profunda com a guerra e a violência. Como irmã de Baal, ela partilhava o seu poder divino e a sua presença dominante no panteão cananeu, mas distinguia-se pela sua brutalidade extrema e sede de sangue insaciável. Esta figura divina não era simplesmente uma protetora, ela era uma divindade que personificava a violência e a destruição nas suas formas mais puras e descontroladas. Anat representava os aspectos mais selvagens e primitivos da guerra, onde a estratégia dava lugar à fúria pura e a compaixão era substituída pela sede de vingança. Ao contrário de outras divindades guerreiras que lutavam por causas nobres ou para proteger os seus seguidores, Anat parecia encontrar prazer genuíno na violência pela violência. A sua sede de batalha era insaciável, e a sua crueldade era lendária mesmo entre os deuses, que a respeitavam tanto quanto a temiam. Anat é representada como uma figura forte e majestosa, dotada de uma beleza aterrorizante que reflete tanto o seu poder divino quanto a sua ferocidade implacável. Esta beleza não era suave ou consoladora, era a beleza predatória de um felino prestes a atacar, fascinante, mas profundamente perigosa. Frequentemente é mostrada armada com uma lança e um arco, sempre pronta para o combate, nunca baixando a guarda nem por um momento. O seu corpo é adornado com armadura e joias de guerra que cintilam com a luz refletida do sangue dos seus inimigos, e o seu olhar intenso revela uma determinação implacável. Em algumas representações, Anat usa uma coroa de chifres, simbolizando o seu estatuto divino e a sua conexão com a força bruta e a natureza selvagem. Os chifres não são apenas ornamentais. Eles representam a sua capacidade de atacar como um animal selvagem, usando todas as armas ao seu dispor para destruir os seus adversários. A sua postura é sempre a de alguém preparado para a guerra, com músculos tensos e uma expressão facial que não deixa dúvidas sobre as suas intenções letais. Não há suavidade feminina tradicional em Anat. Ela é pura força destrutiva, personificada numa forma divina. A crueldade de Anat é destacada em inúmeros mitos que narram as suas façanhas épicas nos campos de batalha, onde ela demonstrava uma capacidade assombrosa para a violência sistemática e o extermínio completo dos seus inimigos. Uma das histórias mais famosas descreve como Anat, num frenesi de raiva incontrolável,
massacra números imensos de adversários. Neste mito particular, a sua sede de vingança é tão grande que ela não para até que todos os seus adversários estejam mortos aos seus pés, transformando o campo de batalha num oceano de sangue e carnificina. Mas Anat não se contenta apenas com a vitória. Ela vai muito além, decorando o seu templo com os restos dos seus inimigos. Esta prática macabra de usar cabeças e membros humanos como troféus e decoração não era apenas uma demonstração do seu poder, mas também uma expressão do seu prazer genuíno na destruição e no caos. Para Anat, a guerra não era um meio para atingir um fim, era um fim em si mesmo. O acto de ritualizar a violência desta forma demonstrava que, para ela, a destruição tinha um valor estético e espiritual, transformando o horror da guerra numa forma perversa de arte divina. Cada batalha era uma oportunidade para ela expressar a sua natureza destrutiva de formas cada vez mais criativas e aterrorizantes. Anat personifica a brutalidade da guerra antiga de uma forma que poucos outros deuses conseguem igualar. A sua sede de sangue implacável e a capacidade de aniquilar os seus inimigos sem qualquer vestígio de misericórdia fazem dela uma divindade simultaneamente temida e respeitada pelos mortais e imortais. Nos mitos cananeus, ela é frequentemente descrita como banhando-se no sangue dos seus inimigos, um ritual que simboliza tanto a sua purificação, através da violência, quanto a sua preparação para futuras batalhas. Esta imagem de Anat banhada em sangue tornou-se icônica, representando a transformação da guerra em ritual sagrado. O banho de sangue não era apenas simbólico, ele representava a sua crença de que a violência podia ser purificadora e regeneradora. Para Anat, o sangue dos inimigos não era apenas um troféu, mas uma substância sagrada que a fortalecia e renovava o seu poder divino. Esta prática também demonstrava a sua total falta de repulsa perante a morte e a destruição. Onde outros podiam sentir nojo ou horror, Anat encontrava renovação e prazer, mostrando uma perspectiva da violência que transcendia completamente a experiência humana normal. Noutra história épica, Anat desce ao submundo para resgatar o seu irmão Baal, demonstrando a sua coragem extraordinária e a sua disposição para enfrentar qualquer perigo para proteger a sua família divina. Durante esta missão perigosa, Anat confronta e derrota os guardiões do submundo com uma facilidade aterrorizante. Esta aventura no reino dos mortos não só mostrou a sua habilidade letal e determinação inquebrantável, mas também revelou que nem mesmo a morte podia intimidá-la ou impedi-la de alcançar os seus objetivos. Para Anat, o submundo era apenas mais um campo de batalha onde ela podia demonstrar a sua supremacia. A facilidade com que ela destruiu as forças do submundo mostrou que o seu poder transcendia até mesmo as barreiras entre a vida e a morte, fazendo dela uma das divindades mais formidáveis de todo o panteão cananeu. A influência de Anat estendia-se muito para além dos campos de batalha tradicionais. Como deusa guerreira, ela era também invocada para proteger cidades e os seus habitantes, e sacrifícios eram realizados em sua honra para garantir o seu favor e proteção em tempos de conflito. Estes rituais eram frequentemente sangrentos, refletindo a necessidade de apaziguar a sua natureza violenta e garantir o seu apoio quando as comunidades enfrentavam ameaças externas. Os sacrifícios não eram oferecidos por medo, mas por reconhecimento de que a proteção de Anat vinha sempre acompanhada pela sua sede insaciável de violência. As cerimônias em sua honra podiam incluir combates rituais, derramamento de sangue cerimonial e danças guerreiras que imitavam os seus movimentos letais nos campos de batalha. Estes rituais serviam tanto para honrá-la quanto para preparar os participantes psicologicamente para a brutalidade da guerra. A ferocidade de Anat e o seu papel como deusa da guerra deixaram uma marca indelével na mitologia cananeia e nas culturas que entraram em contato com estas tradições. A sua figura,
simultaneamente temida e reverenciada, simboliza a dualidade fundamental da guerra: proteção e destruição, poder e crueldade. Com a sua beleza aterrorizante e sede insaciável de sangue, Anat permanece uma das divindades mais fascinantes e assustadoras do panteão cananeu. Ela representa a capacidade humana tanto para criar quanto para destruir, lembrando-nos de que, por vezes, a linha entre protetor e destruidor é mais tênue do que gostaríamos de admitir. A sua presença no panteão serve como um lembrete de que a violência, embora muitas vezes necessária para a sobrevivência, pode facilmente transformar-se num fim em si mesmo, consumindo aqueles que a ela se entregam completamente. Através da exploração profunda do panteão cananeu, mergulhamos nas figuras aterrorizantes de Moloch, Baal, Reshep e Anat, cada uma representando aspectos sombrios e terríveis, tanto da existência humana quanto da natureza divina. Estas divindades, com seus rituais sangrentos e práticas impiedosas, revelam uma visão da humanidade que é simultaneamente fascinante e profundamente perturbadora. Desde os sacrifícios infantis horrendos em honra de Moloch, passando pelas guerras devastadoras de Baal, pelas pestilências implacáveis de Reshep, até a brutalidade guerreira insaciável de Anat, estes deuses encapsulam a luta constante entre vida e morte, fertilidade e destruição, proteção e crueldade que define a experiência humana em todas as suas dimensões. É fácil ver estes deuses como meras personificações do barbarismo e da violência humana, relegando-os para o reino da superstição primitiva e da crueldade ancestral. No entanto, eles representam algo muito mais profundo e complexo do que uma simples manifestação da selvageria humana. À semelhança de muitas outras culturas ao longo da história, os antigos cananeus tentavam compreender e controlar as forças incontroláveis da natureza e da vida humana através das suas crenças religiosas e práticas rituais. Estas divindades não eram simplesmente monstros cruéis criados por mentes doentias, mas reflexos da realidade brutal que os rodeava diariamente. Moloch, Baal, Reshep e Anat não eram apenas símbolos de maldade abstrata. Eles eram personificações das forças reais que ameaçavam constantemente a sobrevivência das comunidades antigas. A fome que exigia sacrifícios desesperados, as tempestades que podiam destruir colheitas, as pragas que dizimavam populações e as guerras que reduziam civilizações a ruínas. Estes deuses compeliam os seus adoradores a confrontar a parte mais sombria da natureza humana, forçando-os a reconhecer verdades desconfortáveis sobre a existência. Eles lembravam constantemente que a capacidade de criar e destruir, de amar e odiar, de proteger e causar danos, está intrinsecamente entrelaçada no tecido da humanidade. Ao adorar estas divindades, os cananeus reconheciam e respeitavam a dualidade fundamental da existência, a luta eterna entre as forças da vida e da morte que governa todos os aspectos da experiência humana. Esta não era uma visão pessimista da vida, mas sim uma perspectiva realista, que aceitava tanto a luz quanto as trevas como partes essenciais da realidade. Os rituais brutais e os sacrifícios sangrentos não eram simplesmente atos de crueldade gratuita, mas tentativas desesperadas de estabelecer alguma forma de controlo sobre forças que pareciam completamente aleatórias e destruidoras. Numa época em que a ciência médica era inexistente e os fenômenos naturais eram incompreensíveis, estas práticas ofereciam pelo menos a ilusão de que algo podia ser feito para influenciar o destino. A transformação posterior destas divindades em demônios na tradição cristã reflete não apenas uma mudança religiosa, mas também uma mudança fundamental na forma como a humanidade escolheu lidar com os aspectos mais sombrios da existência. Em vez de confrontar e integrar estas forças, a nova tradição optou por externalizá-las e demonizá-las.
Esta demonização serviu propósitos políticos e sociais importantes, ajudando a estabelecer uma nova ordem moral e religiosa. No entanto, também resultou na perda de algumas percepções valiosas sobre a natureza humana que estas antigas divindades ofereciam. Moloch, Baal, Reshep e Anat ensinam-nos que a violência e a crueldade não são meramente forças externas que nos atacam, mas também residem no coração humano. Eles representam potenciais que existem dentro de cada um de nós, a capacidade de fazer escolhas terríveis quando confrontados com circunstâncias extremas. A verdadeira reflexão que estes deuses antigos nos oferecem não é sobre a sua existência literal, mas sobre a nossa capacidade de reconhecer estas facetas em nós mesmos. Podemos aceitar que a humanidade contém tanto potencial para a criação quanto para a destruição? Podemos aprender com estas sombras ancestrais a encontrar um equilíbrio que honre tanto as nossas forças quanto as nossas fraquezas? O estudo destas divindades sombrias não deve ser visto como uma glorificação da violência ou da crueldade, mas sim como uma oportunidade para compreender melhor a complexidade da natureza humana. Eles servem como espelhos escuros que refletem aspectos de nós mesmos que preferíamos ignorar, mas que continuam a influenciar o nosso comportamento de formas súbeis e nem sempre reconhecidas. Na era moderna, quando enfrentamos os nossos próprios demônios, guerra, fome, doença e a capacidade aparentemente infinita para a crueldade, estas antigas divindades oferecem perspectivas valiosas. Elas lembram-nos de que estes problemas não são novos e que a humanidade sempre lutou para encontrar significado e controlo num universo que muitas vezes parece indiferente ao sofrimento humano. O legado dos deuses cananeus não reside na adoração literal destas figuras, mas na sabedoria que pode ser extraída da contemplação honesta das forças que eles representavam. Eles desafiam-nos a ser mais honestos sobre as nossas próprias capacidades para o bem e para o mal, e a encontrar formas mais construtivas de lidar com os aspectos sombrios da existência humana. Se esta jornada através das divindades cananeias e das suas histórias sombrias te fascinou e te fez questionar a natureza profunda da humanidade e da fé, convidamos-te a continuar esta exploração conosco. O passado tem muito a ensinar-nos sobre o presente, e estas antigas verdades continuam a ressoar através dos milênios, oferecendo insights que podem iluminar até os cantos mais escuros da experiência humana moderna. As trevas que exploramos hoje não são apenas relíquias históricas, elas são reflexos eternos da condição humana, e compreendê-las pode ajudar-nos a navegar melhor os desafios morais e espirituais que enfrentamos nos nossos próprios tempos.